Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar Mulheres no Topo. Eu sou a Daniela Grolli. Sou eu que conduzo o podcast todas as vezes que vocês estão aqui me ouvindo. Então, é bem importante que, se você estiver no YouTube nos assistindo, que você se inscreva aqui no canal. E se você nos ouve no Spotify, é importante também que você siga o nosso canal lá e também, se possível, nos avaliar. Que daí a gente ganha umas estrelinhas lá e o pessoal consome ainda mais o nosso conteúdo. Hoje eu tô, então, aqui com a Pamela Machado. Pamela, muito obrigada por ter aceitado o meu convite de participar aqui do Pode Liderar. Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Pamela, vamos lá, então. A Pamela, que é design, estrategista criativa de marca pessoal, bacharela, né? Bacharela em design pela FSG, especialista em inovação. Tem um currículo extenso, né? Ratazana de escola. Amo estar estudando. Quer me ver feliz? Tá no ambiente acadêmico aprendendo. Ah, legal. Pã, me fala um pouco sobre... um pouco sobre o que tu faz hoje. Hoje eu trabalho com desenvolvimento de estratégias criativas, modelagem de negócio e de comunicação para marcas pessoais, para empreendedoras. Tá. Me fala melhor na prática, assim. Como é que isso acontece? Digamos, eu vou lá, eu te mando uma mensagem. Como é que é isso? Dani chegar lá na PAN e vai dizer: PAN, quero começar a empreender. Tenho uma ideia de negócio. Mas ela ainda não é um negócio. Ok, vamos modelar esse negócio e ver aonde tu performa, o que tu sabe fazer de melhor e como é que teus talentos, tua expressão criativa se conecta com essa ideia aqui. E aí nós vamos tornar isso um modelo de negócio viável e sustentável, criando processos internos, vendo como é que é a logística desse negócio. E aí nós vamos trabalhar as estratégias de posicionamento. Nós vamos comunicar, nós vamos criar as estratégias de comunicação que vão comunicar esse negócio para o mercado. Como ela se posiciona. Uhum. E geralmente, quem te procura... Tu trabalha com mulheres, tu comentou antes comigo, Sim, né? com mulheres. Por que tu escolheu trabalhar com mulheres? Porque ao longo do tempo, principalmente quando eu comecei a empreender, eu comecei a perceber que trabalhar as rotinas e produtividade criativa para mulheres é diferente de falar de para homens. Ainda nós temos, como mulheres, algumas heranças culturais que colocam a mulher a vivenciar múltiplos papéis no seu dia a dia. Como mãe, como filha, que cuida dos pais idosos, né? Como a dona da casa, que administra as rotinas internas da casa. Temos exceções hoje, os homens estão contribuindo mais, estão mais participativos? Estão. Mas ainda é diferente. Então, é diferente eu criar um plano de ação para essa pessoa tirar um projeto do papel, sendo ela mulher e sendo homem. Ela tem responsabilidades ainda que caem sobre os ombros dela diferentes. Entendi. Então, esse contexto sempre precisa estar em jogo. Entendi. E ao longo desse processo ali que tu trouxe, né? Que tu atua com mulheres, tu acaba auxiliando elas se posicionarem de maneira diferente dentro desse casamento? Ou não? Não. Tá. A gente leva em conta, eu trago sempre o contexto dela, tá, a rotina dela, tá, para que a gente possa estabelecer metas. Porque a gente precisa mensurar como é que esse projeto está andando, se ele está tendo sucesso, não está. Então, dentro do que ela sabe fazer, das habilidades que ela já tem desenvolvida, da maturidade daquela ideia e maturidade daquele negócio, levando em consideração o contexto de vida dela, ok, tu quer chegar nesse resultado aqui. Quanto tempo tu tem para investir nesse projeto? Quanto tempo tu tem para construir a tua comunicação? Qual é a quantidade de post que tu consegue fazer durante a semana? Porque isso vai dar entendimento para ela do processo interno dela, de como ela precisa se organizar. Porque não só executar, ela não vai só atender os clientes dela, ela não vai só entregar o produto. Ela tem que ter tempo para fazer o produto, para entregar o serviço, para cuidar dela, para ter tempo para se estimular criativamente, porque para que ela possa criar coisas diferentes no mercado, para que ela possa se comunicar de forma diferenciada, ela precisa de tempo para construir um repertório. Sabe por que eu te pergunto isso? Porque quando essas mulheres me procuram para trabalhar a carreira delas, um dos tópicos que eu atuo juntamente delas é elas se posicionarem dentro desse casamento. Porque eu não consigo trabalhar com elas, eu não consigo... Tu trouxe ali que elas acabam acumulando funções ao longo da história. Eu estudei muito isso, né? E ao longo da história a gente sabe que a mulher acabou acumulando função quando ela foi pro mercado de trabalho. E uma das coisas que faz uma mulher crescer dentro da carreira dela
é ela se desenvolver tecnicamente, né? E o que até existe um estudo científico que comprova que as mulheres acabam despendendo 75% de horas a mais, não 75% a mais. Mulheres despendem 75% do seu tempo em atividades domésticas e os homens 25%. No momento que elas acabam despendendo esses 75%, elas não conseguem fazer um curso, elas não conseguem estudar, elas não conseguem ir para uma psicóloga, né? Exato. Então, por que eu te perguntei sobre o fato de tu trabalhar isso dentro da vida pessoal delas? Porque não tem como tu trabalhar carreira sem atingir esse pessoal. Eu te perguntei por causa disso, porque eu trabalho muito isso. Então, uma das mulheres que eu conversei, né? Que foi uma empreendedora, ela percebeu o negócio dela afundando e ela tomou consciência que o marido dela nunca tinha levado o filho dela no médico. Deles, no caso, né? Então, então a partir de agora, tu vai delegar essa atividade para ele também. Só que, embora... Ontem até estava ouvindo um podcast que eu não lembro como é que é, dos sócios, e a Malu Perini, ela traz, né, que o problema do machismo está mais incutido nas mulheres do que nos homens. A mulher precisa dar espaço para que o homem se aproprie daquela rotina também. Exatamente. Então, isso que eu ia te dizer, que essa mulher em específico que eu atendi, ela ficou, assim, extremamente desconfortável de ter que deixar esse marido fazer isso, sabe? O que vão pensar de mim como mãe? Eu não estou dando conta das coisas. Ai, que mãe horrível que eu sou, né? Então, por isso que eu te perguntei. Porque eu percebo isso. A mulher, para ela conseguir ser performar bem na carreira dela, ela também precisa utilizar o tempo fora do trabalho para se desenvolver, certo? Certamente. Por que eu trago a base comportamental para o processo criativo de desenvolvimento, que é onde eu sou formada, sou designer, e eu trago esse olhar para o comportamento. Quando a gente vai olhar para o que é criatividade, a criatividade é um comportamento. Ela é uma forma de pensar. Só que, vamos pensar assim, vamos imaginar assim, a criatividade como um cachorro. Se tu não levar esse cachorro para passear, ele vai comer o sofá da tua casa. A criatividade é a mesma coisa. Ela vai extravasar. Só que ou ela vai pro bom ou vai pro ruim. Se tu tá com a tua rotina lá sobrecarregada, tu não tem tempo para nada, tu vai usar a tua criatividade para começar a criar um monte de desculpas. Eu estou ocupada, porque... Não, mas eu preciso estar fazendo as coisas. Se eu parar um pouquinho, eu não vou estar sendo produtiva. E aí eu começo a criar um monte de desculpa para não abrir espaço para outras pessoas me ajudar, para não delegar quando eu preciso. Agora, é uma muleta. Exatamente, é uma muleta. Agora, quando eu começo a organizar o meu processo, eu começo a dar vazão para a criatividade produtiva, para focar aquilo que eu preciso fazer. Me dá um exemplo de criatividade produtiva na prática, para eu entender. Porque para mim, quando tu traz esse assunto, para mim é abstrato demais. Eu vou te dar um exemplo. Eu trago na questão comportamental porque a gente precisa conhecer o nosso processo criativo. Cada perfil, cada pessoa tem uma forma de expressar a sua criatividade e dentro das etapas do processo, ela vai performar em algumas etapas e outras não. Aonde eu não performo são os meus pontos de pressão, onde possivelmente eu vou começar a procrastinar ou eu vou ter bloqueios criativos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, porque como é importante a gente controlar a nossa rotina e nós termos tempo para pensar estrategicamente no nosso negócio, e também trabalhar no operacional, que é fazer a coisa acontecer. Tu tá lá cansada, tu fez um monte de coisas, tu fez um monte de pesquisa, chega uma hora que o nosso processamento cognitivo, ele tem um teto. Ele tem uma hora, é que nem computador, se tu abrir um monte de coisa ao mesmo tempo, ele trava. Nossa cabeça é assim também. E aí as pessoas acham que isso é um bloqueio criativo. Não se conhecendo, elas acham que é um bloqueio criativo. O que ela vai fazer? Ela vai abrir mais um monte de linha de pesquisa. Eu vou precisar consumir mais conteúdo para destravar minha criatividade. E tu vai tentar, é a mesma coisa, tentar abrir naquele computador que já travou, tentar abrir um monte de coisa nova, não vai funcionar. Então, eu vou lá, foi o que me aconteceu essa semana. Até compartilhei isso nas minhas redes. Eu parei no meio da tarde, fechei o computador e fui para a sala e fui assistir um episódio de uma série.
Porque eu precisava desopilar o meu sistema cognitivo, eu precisava baixar a rotação. Tipo fazer uma monografia, assim. Quando Exatamente. tu olha, tu não enxerga mais onde é que estão os erros. Eu sei que para mim isso funciona. Para algumas pessoas, é dar uma volta na quadra com o cachorro. Entendi. No processo criativo, a gente chama isso de incubar a ideia, que é ter um distanciamento daquilo que eu estou fazendo para que as minhas conexões, as minhas ideias funcionem. Então, eu preciso me entender, só que eu preciso ter tempo para me experimentar e me conhecer nesse processo. Se eu estou lá, não dou folga entre o meu papel de empreendedora, de mãe, de filha, eu não consigo encaixar esses momentos, que né, o Domênico De Masi chama do ócio criativo, para entender. Então, esses momentos, aquela paradinha de meia hora. E aí parece que eu não estou sendo produtiva. Exatamente. Quem vê de fora vai chegar fora do contexto e vai dizer: o que essa maluca tá fazendo no meio da tarde assistindo um episódio de Netflix? Uhum. Isso é ok. Só que assim, meia hora, 40 minutos, quando eu voltei depois... Mas é porque tu também sabe... Volta muito mais. A tua qualidade de trabalho é muito superior. Mas é porque tu também sabe se autogerenciar. Exatamente. Tá, legal. Exatamente. Por isso que entra todo esse olhar comportamental, não só para... com que marca eu vou fazer? Que cor eu vou usar para minha marca? Não, peraí. Essa parte que a gente começa de análise de comportamento para entender como é que tu vai montar as tuas rotinas de trabalho. Para que tu tenha performance criativa. Não só na tua comunicação da tua marca, mas em todo o teu processo de negócio. E tu acha que esse tipo... Quando tu fala sobre performance criativa... É importante ter performance criativa quando eu tenho uma carreira corporativa? Sem dúvidas. Por quê? Porque é ali que tu causa diferencial. É Me onde dá um tu exemplo. resolve. Não seria útil para uma empresa que tu conseguisse trabalhar com... devolver muito mais qualidade em menos tempo? Operacionar, olhar para o processo daquilo que tu faz e tu melhorar o processo de produção de alguma coisa, fazer pequenos ajustes nas tuas rotinas, naquilo que tu faz, no desenvolvimento de um serviço, tu tornar mais rápido. Inovar. Porque o que a gente pode pensar? Quando a gente está dentro de uma carreira corporativa, eu posso usar a minha criatividade olhando para uma situação e perguntando assim: como que eu posso deixar isso 10 vezes mais barato? Como eu posso tornar isso aqui 10 vezes mais rápido? E quando eu falo do tornar 10 vezes mais barato, eu não estou dizendo baixar o preço, mas eu posso falar em baixar o custo. Opa, se eu baixo o custo... E mantenho o valor de venda? E mantenho o valor, eu aumento a minha margem de lucro do que eu estou fazendo. Exato. Eu não preciso mexer lá. Então, inovar não precisa... E trazer a criatividade e trazer a inovação, ela não necessariamente precisa ser vista como um produto final. Ela pode e deve, sim, ser olhada para o processo interno do negócio. E tu sabe, tu falando isso, eu estudei no meu mestrado Indústria 4.0 e a gente percebe com o avanço tecnológico que uma das competências mais elencadas pelo mercado é a inovação e a capacidade de se autogerenciar. Principalmente depois da pandemia, por conta dos home office, né? Que enquanto tu estava me trazendo essas informações do poder sentar às 4 horas da tarde e assistir uma série de Netflix. Porque hoje, as pessoas que trabalham em indústria das 7h18 até as 5h18, elas funcionam de acordo com o reloginho. Uhum. E aí, quando tu não tem um relógio, como é que tu funciona? Né? E além disso, eu percebo também que essa questão da inovação, tu trazendo assim, por que ela foi também elencada, acho que foi pelo LinkedIn, se eu não estou enganada, em 2022 foi uma das competências mais importantes. Criatividade também. É isso, criatividade, comunicação, pensamento sistêmico, exato. Pensamento Isso crítico. Aí. Então, a inovação, ela vem com o objetivo também dessa mulher mostrar para esse gestor, para essa empresa, quão estratégica ela é para esse negócio. Porque quando tu for pedir um aumento, quando tu for pedir uma valorização, uma promoção, tu tem que dar algo em troca. Eu sempre falo nas minhas redes, quando tu vai solicitar um aumento, é importante que tu não utilize problemas pessoais, o meu aluguel aumentou, ou agora minha filha tá na creche. Isso não é
plausível de solicitação de aumento salarial? O que é plausível? A empresa ela tem que te ver como um diferencial ali dentro para ela conseguir te valorizar. E a gente sabe que na indústria 4.0, aquilo que é operacional facilmente é substituído. Enquanto a pessoa que inova, a pessoa que, né, a mulher que inova, a mulher que propõe novas metodologias de funcionamento de algo que está lá funcionando há 10 anos. Opa, essa mulher vai ter um valor agregado. Dificilmente... A gente sabe, né, que as pessoas elas são... funcionários são... Ninguém é insubstituível, que é uma das coisas que eu ouço bastante, né? Ah, ninguém é insubstituível. Ok, ninguém é insubstituível, mas vamos tentar chegar o mais próximo disso possível, né? Aí é que tá. Ninguém é insubstituível. Mas a nossa missão como criativas é tornar isso o mais difícil possível. É tornar esse processo de... Eu vou me tornar tão interessante para esse negócio que me substituir vai ser a última coisa que essa pessoa vai pensar. Porque... Ou se ela me substituir... Aliás, se ela pensar em me substituir, eu vou fazer muita falta. Ou eu vou... não muita falta, mas essa empresa ela precisa ver a importância que eu tenho dentro desse negócio, né? Exatamente. Porque a criatividade, ela não tá só naquilo que tu entrega, naquela coisa física, né? Ela muito envolve a tua forma de pensar. É como tu olha para as coisas. Quando a gente está com um problema numa empresa, né, num corporativo, tu não tem a liberdade de criar um serviço como tu quiser, como tu está empreendendo. Quando tu tá numa carreira corporativa. Tu tá numa carreira corporativa, né? Uhum. Ok, tem um sistema ali. O meu papel é que nem tu trouxeste, é ser uma estrategista. A criatividade, ela é para tu ser estratégica. Para que tu te torne uma pessoa assim, ó, tá todo mundo reclamando do problema, aí tu vai chegar lá e dizer, mas e se a gente fizesse assim? Tu nota que tu tem uma pessoa que ela tá sendo criativa no problema quando ela para de ficar ali no meio do tumulto, chorando em torno do problema. E ela vai lá, tá, mas e se a gente fizesse assim? Opa, já tem uma linha de pensamento aqui divergente acontecendo. Fora da curva. Já tem alguma coisa fora da curva acontecendo. Essa pessoa criativa, ela tá lá para questionar. Dentro de uma empresa, digamos que a pessoa, assim, quer ser o papel, trazer inovação... Seja o funcionário que está pensando como que eu posso quebrar a minha empresa. Por exemplo? Como que eu posso tornar o serviço da empresa onde eu trabalho obsoleto? Porque se tu não fizer isso internamente no teu negócio, alguém lá fora está fazendo. Me dá um exemplo para eu entender um pouco melhor isso. Me dá um exemplo de um serviço. Sei lá. Numa empresa, uma cliente tua. Ou tua última consultoria. É uma arquiteta que vai fazer projetos para crianças atípicas. Para quartos de crianças atípicas, por exemplo. O que seria atípica? Tipo, crianças que têm autismo, síndrome de Down. Entendi. Crianças com algum tipo de deficiência cognitiva, ansiedade, depressão. Atípicas de maneira geral, assim. Então, esse é o caso que eu tenho. É uma arquiteta que vai fazer projetos. Tá. Como que hoje profissionais que vêm com todo o know-how da inteligência artificial não vão tornar esse negócio obsoleto dela? Ah, entendi. Tu entendeu? Entendi. Hoje, o que ela leva, muitas vezes... eu não tô excluindo aqui todo o planejamento e pesquisa dela. Eu tô trazendo um olhar de quem está por fora. De quem não sabe como é que é a base de processo dela. Aí eu vou lá e tenho ela que passa horas pesquisando, fazendo análise. Alguém olhou para aquilo ali... Entendi como é que ela faz. Aí ele vai lá e pega copia. Um software de inteligência artificial e escala isso numa velocidade cavalar. Entendi. Tu me lembrou uma situação. Tu me lembrou um software de advogados, não. Porque leis, ela é tipo assim... Se funciona assim, logo, né? Logo, se Y, logo X. Então, existem softwares de advocacia, vamos dizer assim, que fazem... Claro, muitas vezes a gente não pode... A profissão de advogado, mas que a inteligência artificial vai tornar obsoleta em pouquíssimo tempo. Exatamente, isso aí. Agora com o chat GPT, que eu já não sei se é GPT, se é chat... Chat GPT. Eu chamo eu também, assim. Eu vou chamar assim. Esses dias eu vi uma mulher falando chat GPT. E eu disse, meu Deus, gente, eu falo chat GPT. Aí eu falo Facebook. É isso aí.
Instagram. Isso aí. Instagram. Não. Spotify. Não é Spotify mesmo. Mas a criatividade nesse contexto... Eu trouxe aqui uma questão agora interessante. Mas a inteligência artificial vai substituir todo mundo? Não. Ela vai substituir o profissional que não sabe usar essa inteligência artificial. E que não se adequa, né? Que não se adequou. E como é que tu usa hoje, de forma produtiva e eficaz, a inteligência artificial? Dando os comandos certos e fazendo as perguntas certas. Tu precisa de criatividade para isso. Porque se tu faz uma pergunta óbvia, tu vai ter a resposta que tu fez, e todo mundo vai ter a mesma resposta. Opa, tu sabe que eu ouvi um podcast de uma mulher que fala sobre o chat ali. E ela fala... dois estudantes da inovação. E ela é super adepta, assim, do chat GPT e tal. Eu também sou. Eu também, né? Mas ela falou... porque foi no Flow, se eu não me engano. E ela falou, assim, que... ele perguntou pra ela o que ela achava do chat nas escolas. Porque tu pede pro chat, ele escreve uma redação. Tu faz uma pergunta, ele responde aquilo. E ela me disse, assim, que se o chat está sabendo responder a pergunta, é a professora que não está sabendo fazer a tarefa. Exato, né? Eu acompanhei uma coisa parecida. Então, se o chat está sabendo responder, a professora que não está sabendo perguntar. Exatamente. Chegou a hora que o professor vai ter que sair da zona de conforto. Exato, ótimo, e perfeito. Mudar a forma. Perfeito. Porque, assim, hoje, se a gente parar para pensar, a parte do ensino, ela é muito focada na memorização. Poxa, se eu tenho um software de inteligência que faz uma varredura cavalar na internet para me trazer um conteúdo que eu não preciso memorizar, eu posso ocupar esse tempo para uma outra atividade mais produtiva, que é ser criativa. De como que eu vou usar isso aqui de uma forma que ninguém ainda nunca usou. Eu vou me apropriar dessa tecnologia. Entende? Então, só que a gente tem que olhar, por exemplo, a tecnologia do ChatGPT. Ela é feita por meio do passado. Até, se eu não me engano, o conteúdo que está de base do algoritmo que ele faz a pesquisa é até 2021. Exato. Então, ele cria respostas baseado no passado. Então, já não está tão atualizado, né? Ele não cria o futuro. Ele traz coisas baseadas no que já foi feito. Então, quando a gente fala em inovação, em criatividade, como a semente que gera inovação, quando eu trago essa ferramenta como uma aliada para mim, porque, cara... Ótimo. O que isso facilita no processo de pesquisa... Perfeito. Não tem explicação. Perfeito. Não tem explicação. Tu tem uma rica pesquisa para fazer. A partir dali, tu vai ser uma estratégia, tu vai usar o teu pensamento crítico, a tua criatividade para quê? Para daqui para frente usar essa informação para criar o novo. Isso o ChatGPT não faz. Não. Ainda. Opa, e tu traz um fato, porque para mim é bem importante, assim. Claro que hoje a gente tá... até que eu iria te perguntar, assim, o que tu acha. Porque no momento que a gente fala sobre inovação, e quando eu estudei no mestrado sobre indústria 4.0, eu trabalhei sobre cultura, né? Então, quando a gente implanta uma tecnologia, automaticamente a gente muda a maneira daquele lugar funcionar e pensar, enfim... E não tem como existir uma mudança, seja ela por qual motivo for, e não existir resistência. E aí, agora a gente entra num assunto... eu entendo que tu traz bastante sobre essa questão do empreendedorismo, mas eu acho bastante importante a gente abordar esse assunto sobre a inovação dentro do corporativo e das profissões, da carreira corporativa. Como é que tu enxerga o processo de inovação dentro das empresas? De maneira geral, assim, uma opinião tua. Tu acha que as empresas, elas estão... quando a empresa não é de tecnologia, tá? Tu acha que as empresas, elas têm esse anseio de inovar? Porque eu percebo muita resistência. Tipo assim, aqueles dinossauros, né? Sempre fiz assim, sempre deu certo. Ou a clássica. Em time que tá ganhando, não se mexe. Eu chego a me dar arrepio quando escuto isso. Tu não atende empresa? Os taxistas pensavam assim, até o Uber chegar, né? E veja só, hoje o jogo virou, né? O jogo virou. Eles tiveram que se adequar, né? Sangrou um pouquinho no início. Tentamos, né? Houve uma tentativa ali de sabotar, de fazer com que eles não existissem. Mas assim, o que aconteceu? Os taxistas tiveram que se adequar e muitos se transformaram em Ubers, né? Mas hoje, se a gente parar para ver, o sistema do táxi já tá muito melhor que o Uber de novo.
Olha como é Que incrível a louco. gente usar o Uber. Eu amo o Uber por causa que ele é um ótimo exemplo sobre inovação. Inovação, tudo que é uma inovação disruptiva é o que te deixa temporariamente na frente dos concorrentes. O Uber é o maior case disso. Temporariamente. No momento que tu passou, tá todo mundo falando, ok, meu amigo, já tem um monte de gente vindo atrás de ti, modelando o teu mesmo modelo de negócio e aperfeiçoando aquilo que tu já faz. Então, não dá para parar. O processo de inovação, ele tem que ser a nível cultural. Não é, vamos inovar nesse produto, acabou o projeto, cada um volta a fazer. Não. A inovação, ela tem que estar em cada pedacinho da empresa, não no departamento de pesquisa e desenvolvimento. A inovação, ela tem que estar na forma de pensar... O modus operandi do negócio. Modus operandi do negócio. Cultural. Exatamente. Que quando a gente vem para o conceito de marca pessoal, eu trabalho o comportamento por isso. Porque o comportamento daquela empreendedora que está lá sozinha é a cultura organizacional dela. É a forma como ela pensa. Isso é outra coisa que eu trago bastante, assim. A escada, ela lava de cima para baixo, né? Eu sempre falo isso. Então, a cultura do negócio, os valores do negócio, do business, não tem como não ser as características e as crenças desse diretor ou dessa diretora, né? É a partir dela que muita coisa... É o conjunto. Isso. Se a gente pensar a nível de empresa, o processo de inovação é como se fosse um ataque de guerrilha. Se tu vai fazer um ataque num momento de guerra, se tu vai somente por terra, tu é abatido. Se tu vai somente por céu, por aviões, tu também é abatido. Agora, como muda de figura quando tu vem por céu e terra ao mesmo tempo? É a mesma coisa. A inovação, ela tem que vir de baixo e de cima. Não adianta... Porque, olha só, quem está na linha de frente, no operacional de um grande negócio, de uma grande empresa, é que está na matéria-prima de insights para gerar inovação. Mas tu concorda que... Só que essa pessoa tem que ter suporte de cima. Exato. Senão a coisa não sai do papel. Mas tu concorda que se não tiver em um dos lados, se a inovação não vier de cima, se o diretor ou o gestor não acredita em inovação, ou se ele não tiver um colaborador que é inovador, a inovação não acontece. É isso que tu tá querendo dizer? Não. Se o colaborador toma iniciativa e a parte estratégica, onde toma as decisões, não apoia e não incentiva, esse colaborador vai tentar uma vez, vai tentar duas... E depois, na terceira, ele se frustra e não faz mais. Aí, o que acontece? Ou a pessoa fica lá e para de inovar, ou o que a gente vê muito por aí, vai trabalhar em outro lugar. Tá. E agora, voltando nesse assunto ali que eu tava falando, e combinando com isso que tu trouxe, o que tu percebe, de maneira geral, assim, a respeito das inovações em empresas, assim? O que tu tem percebido que existe uma resistência? Tu tem percebido que existe um desejo de inovar? Quando a gente fala sobre metalúrgica, sobre outras... Que carinha, quem tá ouvindo, quem tá ouvindo do Spotify não viu a carinha que ela fez. Vou até tomar uma água antes de responder. Ai, amiga, não é cachaça, é água. Pra dar tempo de raciocinar. Pra não falar abobrinha pra vocês, né? Vamos pensar, gente, quanto maior é o negócio, mais difícil é inovar. Porque até tu trazer todo mundo para pensar do mesmo jeito, quanto mais tu setoriza uma empresa, mais difícil é de tu trazer o conjunto. É possível super. Mas vai levar mais tempo. Mas dá um baita trabalho. Então, por isso que eu digo, tem que ser um processo que tem que estar todo mundo respirando a mesma linha de pensamento. Entende? É difícil, é impossível inovar na indústria? Não. Se tu me permite citar nomes aqui, eu posso dar uma empresa que, principalmente que é gaúcha, que para mim é referência nisso. Vai lá, vamos ver se é a Mercor. Tá, não. A Mercor é uma indústria das borrachas. Sim, Santa Cruz. Sim, eu tive o prazer, a delícia de visitar essa empresa, fazer uma imersão lá dentro de como é que funciona o processo de inovação. Eles fazem borrachas, que mais que eles fazem? E... é aquelas borrachinhas brancas. Borrachinhas, mas eles também fazem suporte para pessoas que têm deficiência. Que legal. Então, eles têm um pavilhão imenso, aonde eles trabalham com a abordagem do Design Thinking. Ou seja, as pessoas, as crianças que têm essa dificuldade de mobilidade para pegar talheres, circular um lápis,
Elas estão lá criando junto a solução com eles. Que legal! Não é criado e levado para o mercado, não. Eles vão trazer a pessoa lá e nós vamos criar para a necessidade real Quem delas. tem a necessidade participa do processo de desenvolvimento. Participa de todo o processo. E eles têm muito claros os valores que norteiam as decisões deles quando vão criar um novo projeto. E é incrível porque tu vai no administrativo, todo mundo sabe na ponta da língua os princípios e valores da empresa. Uhum. Tu vai lá na fábrica, no chão de fábrica, na máquina que tá lá, tem um operador com aquela massa, né? Do que você vai virar uma borracha. E tu conversa com ele, ele sabe na ponta da língua toda a estrutura da empresa, para onde eles estão indo, no que eles acreditam e a responsabilidade de cada um nesse processo. Não tá só lá no quadrinho, na recepção, né? Todos têm a palavra. Quantos funcionários tem lá, Pã? Não lembro. Eu fui visitar a Mercur, Mas ela 2019. é grande. É enorme. E todo mundo tem direito à voz para falar. Teve uma ideia, vai falar. E essa ideia gerou resultado, virou projeto, tu vai ser reconhecido por isso. Legal. Então, tem que ter... É cultural, não adianta. Entende? Hoje a gente tem empresas aqui, eu acho muito legal na região, só que muitas vezes tu vai ver onde é que está o núcleo de inovação desse negócio. Está fora da empresa. Está num grupo de algumas pessoas que estão levando ali, estão pesquisando coisas no mercado. E o resto do pessoal. E quem está lá no chão de fábrica, que daqui a pouco tem uma ideia que está operando uma máquina e está vendo como é que aquele processo acontece efetivamente, e essa pessoa tem uma baita de uma ideia para dizer, olha, isso aqui, se a gente fizesse um pouquinho diferente, dá para economizar matéria-prima. Tem um tempo por aí que a gente ouve falar sobre esse avanço tecnológico, né? E que a gente vê essa questão da inovação muito forte dentro de empresas metalúrgicas, enfim. Mas eu observo também, e aí é uma opinião crítica em relação a isso, que eu observo... Não crítica, é uma opinião minha, que eu observo. É que as empresas, muitas empresas, se utilizam de maneira irreal da inovação como marketing, na verdade. Não como um valor e uma premissa de funcionamento daquele negócio. Ou seja, né? A empresa fala que é inovadora, fala que gestão de pessoas é ótimo, que utiliza o home office, que gerencia através de projetos e não de horário. Mas na hora de tu poder conversar com o teu gestor, tu tem que mandar um e-mail para ver se ele pode te receber. E aí, para mim, é incoerente. Porque se tu tá defendendo gestão de pessoas, se tu tá defendendo a inovação, tu tem que ter o humano, o tete-a-tete, tu tem que ouvir esse colaborador ou essa colaboradora que tá utilizando das ideias dela para inovar. Então, o que eu observo muito é que a inovação ela também foi muito utilizada como um merchan. Mas toda a vida. Teve um boom, uma época daquelas salas coloridas. Onde a empresa, para mostrar, nossa, nós inovamos, queremos ser o Google. Isso! Aí vamos fazer o quê? Vamos fazer uma sala, a gente vai botar ali no canto, vai botar um videogame, vou comprar uns puff colorido. Uma mesa de ping-pong. Uma mesa de ping-pong. Aí para que serve a sala? Para tirar foto. Quando vai fazer, né, as reportagens vão na empresa, vão lá, fica lindo na foto. Só que quando tu vai no dia a dia, tu observa, ninguém usa sala. Ninguém usa sala. Por quê? Deus me livre que meu chefe me vê pegando aqui, jogando videogame às 3 horas da tarde. Vai me demitir? Tu tá me entendendo? Tu entende quando eu falo que quando eu paro às 3 horas da tarde, das 3 às 4, eu vou assistir uma série na Netflix porque a minha capacidade cognitiva bateu, topou? O que eu vou fazer? Eu vou relaxar, eu vou me distanciar. E é impressionante, gente. Eu tava ali, eu não conseguia, assim, ó, reconhecer meu nome. Sabe quando tu tá assim... Cansada. Cansou. Eu sentei. Aí daqui a pouco eu tava assistindo Narcos. Aí eu comecei a me pegar. Que engraçado. Por que no Narcos a gente odeia tanto Escobar? E no Netflix a gente vai assistir Peaky Blinders e a gente torce pelos loucos? São 2 bandidos. Ambos são bandidos. O que é que faz um vilão ser mais amado que o outro? Aí, opa... reiniciou o sistema. Legal. Quando eu comecei a provocar esse tipo de pensamento, esse questionamento,
Porque, para mim, eu trabalho com comportamentos e construção de narrativa. Quando eu me dei conta disso, eu disse, opa, o sistema reiniciou. Desliga a TV, vou voltar a trabalhar. E aí, fluiu de novo. Só que a gente tem que ter essa consciência. E como líderes, gestores, eles precisam entender que as pessoas operam em ritmos diferentes, operam em lugares diferentes. Se eu tenho uma pessoa que é extremamente comunicativa, a criatividade dela extravasa na forma como ela se comunica, como ela engaja as pessoas, como ela provoca as pessoas a pensar diferente. Se aquele gestor botar essa criatura trabalhar numa sala fechada, num computador... Perdeu essa pessoa, ela vai definhar ali. Exato. Quer botar alguém numa sala fechada, coloca uma pessoa que é uma pessoa mais analítica, mais introvertida. Essa pessoa vai estar em flow criativo em minutos ali sozinha. Mas, Opa, tu traz uma situação bem importante, assim, né? A gente falando sobre isso. O que eu observo também, de maneira geral, em empresa? A gente tá vindo de um tipo de funcionamento, de estrutura empresarial, corporativa, onde as pessoas cumprem horários. No momento que eles saem dessa empresa, que eles cumprem horários e eles buscam, no caso, ele vai para uma empresa onde ele não precisa cumprir horário, eu percebo que existe uma falta de... são pessoas que nunca precisaram se autogerenciar. E a partir de agora, elas vão precisar aprender a se autogerenciar. Uhum. E aí, que a gente estava falando antes da gente começar a gravar... Eu sei, eu quero, mas eu não sei como fazer isso. Uhum. Então, já fiz consultoria numa empresa onde o que acontecia? Vocês têm horário flexível, pessoal. Mas aí, o que acontecia? Sei lá, o almoxarifado ou o operador de máquina que veio de alguma empresa metalúrgica, vem para essa empresa... Opa, eu posso chegar até às 8h30, que legal, beleza. Aí chegava às 8h30... 1h30, 1h para tomar café, mais de tarde mais 1h30, daí horário flexível para entrar. Na hora de sair, eles saíam às 5h18. Uhum. Então, eu percebo também que no momento que tu deseja essa cultura para o teu negócio, vai levar um tempo onde esses gestores também vão ter que ensinar o como fazer isso para esses colaboradores. E, às vezes, eles não sabem como fazer. Eu acabei acompanhando algumas empresas e eu percebo que eles têm ideias... algumas, como é que eu vou te dizer? Experiências negativas, os gestores principalmente, têm experiências negativas a respeito da autocracia que eles vivenciaram no passado. E que eles não querem isso para esse negócio agora. E tá tudo bem, eu acho que é ótimo, eu acho fantástico não ter hora, ter um autogerenciamento, as pessoas poderem se autogerenciar. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu tenho consciência, eu, Daniela Grolli, tenho consciência que eu não produzo bem em casa. Uhum. Mas eu tenho essa consciência de que se eu ficar em casa, ficar com o meu pijama, eu não produzo legal como se eu me maquiasse, saísse de casa, fosse pro meu escritório. A sensação que eu tenho é que eu saio daquele ambiente confortável. É por isso que eu nunca mais consegui desatrelar do processo criativo o olhar para o comportamento. Voltamos para o comportamento. Eu vou voltar, eu vou morrer nessa tecla, não adianta. Não porque veja só, comportamento. Porque tu entende, ó, quando a gente estava falando lá da sala do Google, eu ir para minha sala assistir Netflix é como se eu estivesse numa grande empresa e eu fosse usar um daqueles puff colorido para me sentar. Como se eu fosse usar aquelas coisas lindas e maravilhosas que a gente ama olhar que tem no Google. Só que, novamente, marca pessoal cada vez vai mais ser necessário ser trabalhado, independente se você tem um CNPJ para chamar de teu ou se tu empreende no CNPJ de outra pessoa. O que é marca pessoal? É fazer autogestão dos meus recursos. De mim mesma? Personal branding. Exatamente. Na verdade... O que é branding? Eu ia dizer, vamos na raiz do que é branding. Tá. Branding não é marca, é gestão de marca. Ou seja, gestão dos meus recursos como empresa, como marca. Aquilo que eu sei fazer e como eu ofereço para as pessoas. Quando eu trago isso na perspectiva do personal branding, eu não falo só para quem empreende. É para quem está empreendendo dentro de um negócio, para aquela intraempreendedora. Ótimo. Porque eu preciso fazer a minha autogestão. O que eu sei fazer de melhor? Como eu sei fazer isso? Qual é o meu horário mais produtivo? Qual é o meu pico produtivo durante o dia? De manhã ou é de noite? É à tarde? Quando eu sou mais produtiva? Se eu sou mais criativa à tarde, eu vou programar minha manhã para fazer coisas operacionais.
que eu não preciso pensar, só preciso fazer. Mas tu tem consciência disso? Eu tenho consciência disso. Eu sei quantos... Por exemplo, na minha autogestão, eu sei qual que é a minha capacidade, meu teto cognitivo e criativo. Eu sei quantas mentorias eu consigo e consultorias eu consigo encaixar numa semana. Porque se eu loto a minha agenda, nossa, é lindo, né? Dizer, tô com a agenda lotada. Meu Deus, faturamento, Pix entrando atrás de Pix. Mas te embotou a Só que criatividade. alguém vai sair no prejuízo, porque eu não vou conseguir dar o meu melhor para todas as mentorias se eu tiver com a agenda cheia. Eu preciso ter uma gordurinha, um tempo para cuidar de mim, para trabalhar para o meu negócio e fazer a minha autogestão, afiar o meu machado, me desenvolver, me especializar. Agora, entendendo esse conceito de que marca pessoal envolve como é que eu faço a gestão das minhas qualidades, do meu talento, da minha reputação. Porque como eu gerencio aquilo que eu faço, como eu entrego, eu estou construindo uma reputação, certo? E essa reputação é a minha marca pessoal. É como as pessoas vão lembrar de mim. Ou seja, é como... o que eu... Quando tu fala, é uma das coisas que eu também estava pensando, e eu ouvi essa frase semana passada. Eu sei disso. O empreender... O empreendedorismo não se trata de ser dono do negócio. Não, empreender significa pegar um projeto e fazer ele acontecer. Empreendedorismo é competência, não é necessariamente ser dono do negócio. Não. E aí eu peguei esse contexto, né, que eu trouxe para vocês, de marca pessoal. Como é que isso funciona no corporativo? Ótimo. Ok, eu vou fazer a minha autogestão, eu vou saber organizar, usar o meu tempo de forma inteligente, usar os meus talentos, meu conhecimento de forma inteligente. E o que significa isso? Ser uma pessoa autorresponsável. Porque porque meu chefe, né? Não tem um chefe legal. Peraí. Tá, tu não quer um chefe, tu quer um líder. Líder não vai te dizer que tu tem que entregar o teu trabalho até sexta-feira às 15 horas da tarde. Isso é um chefe que faz. Exato. Então, se tu quer ter liberdade para ter flexibilidade de horários, para tu trabalhar a tua própria rotina dentro de um serviço corporativo, tu tem que fazer a autogestão dos teus recursos, é trabalhar a tua marca pessoal, porque conforme tu entrega e como tu lida, tu vai ser lembrado por essa pessoa. Isso é marca pessoal. Entende? Essa pessoa entrega no prazo, ela é responsável, posso contar para ela, fulana lá, não, é um problemão, é difícil de resolver, mas pode entregar para fulana, porque eu sei que se tá na mão dela, ela resolve. O que tu traz... Então, aí que tu fala, sabe? Essa pessoa, para ganhar liberdade, gente... Conquista? Homem-Aranha aqui, né? Cinema de criança, com grandes responsabilidades, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, tu quer ter autonomia, tu quer expressar a tua forma criativa com mais liberdade, tu precisa provar para essa outra pessoa que ela não precisa ficar te cobrando. Né? Tu tem que ser responsável. Eu posso entrar às 8, às 9 ou às 10, não tem problema. Se quiser, eu nem preciso trabalhar no dia da semana. Mas essa pessoa sabe, ela não veio essa semana, mas eu sei que quando chegar na data da entrega, ela vai me entregar. Tu sabe que, te ouvindo falar, na verdade, eu falo bastante no meu Instagram exatamente sobre as mesmas coisas que tu tá falando. Mas a maneira com a qual eu trago esse assunto é através de outras palavras. Então, para mim, isso que tu traz é competências comportamentais, para mim. Então, assim, a apresentação é como... como esse meu gestor, como essa gestora vai me enxergar? Qual é o tipo de profissão ou de carreira que eu quero trilhar dentro desse negócio? Então, quando tu fala sobre marca pessoal, o que tu tá querendo dizer é o impacto que eu causo dentro desse meio. Exatamente. Quais são, na verdade, é uma série de atributos que compõem essa marca pessoal, para dentro desse negócio. Só para desmistificar, eu vou até olhar para a câmera para ficar mais dramático. Quando a gente está falando aqui marca pessoal, gente, não estou falando de logo, não estou falando de marquinha, não estou falando de cor, de fonte, tipografia, não é nada disso. Marca pessoal é aquilo que fica quando tu sai da sala. Marca pessoal é quando tu termina, tu faz alguma coisa para essa pessoa, tu vai lá e entrega o teu serviço, o teu produto. A marca pessoal tem a ver como tu fez aquela pessoa se sentir. Ótimo, perfeito. Isso é marca pessoal. Perfeito. Então, imagina que você tu tem lá um gestor, tu deixa essa pessoa segura quando ela te delega uma coisa para fazer. Essa pessoa passou para ti o trabalho e disse, não, eu não preciso me preocupar.
a fulana vai resolver. Eu sei que ela é criativa, ou ela vai organizar isso aqui, ou ela vai achar uma forma diferente de fazer, ela vai otimizar esse processo aqui. Isso é marca pessoal. Tem a ver mais com a reputação do que com qualquer outra coisa. Ótimo. Que é, na verdade, para mim, é exatamente sobre o perfil dessa pessoa. Para mim, isso, marca pessoal, para mim é perfil. Exatamente. O que essa pessoa tem, o que ela pode me ofertar. E a marca pessoal, ela é uma série de contingências para mim, uma série de apresentação pessoal, o tom da voz, competências comportamentais. Eu não sei se pra ti faz sentido, mas pra mim é a maneira com a qual eu enxergo. Porque por mais que às vezes as pessoas falam que a apresentação pessoal não interfere, eu duvido que tu faria uma cirurgia com um médico que tá usando chinelo de dedo. Interfere, sim. Né? Existem estudos, na verdade, que mostram isso. Não é vozes da minha cabeça. Não, de jeito nenhum. Nós temos... É intuitivo esse processo. Muitas vezes a gente tem uma resposta frente a uma pessoa que está mal vestida, a gente nem racionaliza isso. A gente só não confia naquela pessoa. Exato. É aquela coisa assim, né? Não sei por que eu não fui muito com aquela pessoa lá. Porque tinha algum ruído. Muito. Porque a gente, quando trabalha a construção de marca, quando trabalha nos meus atendimentos, existe a linguagem verbal e a não verbal. E por isso que eu falo tanto sobre comportamentos. Ela é uma das partes mais visíveis da nossa marca. Porque imagina, eu quero mostrar para o mercado, me posicionar no mercado como uma profissional inovadora e que eu tenho, não me fugiu a palavra, autoridade. Né? Aquela coisa da mulher poderosa, do terno. Empoderada. Aí ela vai lá, cria toda uma comunicação em cima disso, os textos dela são em cima disso. Aí a pessoa abre a live, vou fazer uma live. Aí tu olha para aquele ser humano, tu olha pro feed dela, tu olha pro ser humano na live e diz, é a mesma pessoa. Não combina, não bate. Não combina, porque o teu corpo, a tua linguagem não verbal, a forma como tu te veste, as palavras que tu usa, os teus jeitos, trejeitos, vai te dedurar. Nossa linguagem corporal é o nosso maior dedo duro. Então, não é sólido, né? Não, e quando a gente fala em construir marcas autênticas, estou falando de marca pessoal, de ser autêntico, autenticidade, a gente é se expressar. Então, assim, a Pamela é uma pessoa criativa. Aí todo mundo já pensa, né? Quem não tá vendo, quem não tá me vendo aqui, ou não me conhece ainda, vai dizer, nossa, a Pamela deve entrar pela sala, vai estar toda colorida. Meu Deus, vai chegar toda cheia de estampa, cabelo colorido, né? Toda diferentona. Aí chega a Pamela, toda de bege. Porque esse é o meu dia a dia. Ou tô de preto, ou tô de bege, né? E foi muito engraçado que aconteceu uma situação comigo, uma vez conversando com uma atendente numa loja. E ela, nossa, tu é tão diferente. Tu é artista. Tu trabalha com criatividade. Eu disse, eu também tenho essa impressão. Fala mais, por quê? Por que tu acha isso? Não, porque a maneira como tu aborda as coisas traz umas perspectivas tão diferentes. Eu disse, que engraçado, né? Sim, eu trabalho com criatividade. Eu sou designer e sou mentora estrategista criativa. E, gente, naquele dia, eu tirei uma foto para comprovar. Eu estava de máscara ainda, né? Uhum. A máscara bege, uma blusa bege e calça bege. Eu não estava nada dentro do estereótipo do que as pessoas acham que é ser uma pessoa criativa. Esperam ver. Então, assim, olha como a questão da marca está na forma como eu me posiciono sobre as coisas, na forma como eu lido frente às questões que me trazem. E é aí que está a criatividade. Ela não está só na minha forma de vestir. Não. Ela está na minha forma de pensar. E a importância de ser coerente com todos os impactos que tu gera. Seja escrevendo, seja apresentando pessoalmente, seja defendendo as tuas ideias dentro de uma empresa. Se tu utiliza a inovação ou algum tipo de competência só para se vender ou só para passar um impacto para alguém, ali na frente não vai se sustentar, porque não é verdadeiro, sabe? Não. E aí a gente entra na questão da criatividade, quando a gente vai trabalhar para um negócio, e tu vai ver que criatividade não é só aquilo que a gente vê por aí, né, nas pesquisas superficiais de Google. Porque é fazer brainstorm. Gente, para a gente trabalhar a criatividade de verdade, aquela que gera inovação, e quando eu estou falando de inovação, é quando a gente tem assim, o que é inovação, Pam? É a criatividade emitindo nota fiscal. Acabou? É isso?
É emitido nota fiscal. A gente está aqui para fazer negócios, né? Então, vamos lá. Eu preciso ser criativa, mas antes de ser criativa, eu preciso ter pensamento crítico. Eu preciso saber questionar as coisas. Por que... isso é feito assim? Por quê? Mas a gente sempre fez assim. Mas e se a gente fizesse diferente? Olha, se fizer diferente, vai ser mais barato. Interessante. Só que não adianta eu querer gerar ideias. A geração de ideias, ela não é o início do processo criativo. Não é pela geração de ideias que a gente começa o processo de inovação. Entendi. O processo de inovação começa com muita pesquisa. Muita pesquisa e muita pergunta. Para entender, ok, temos um problema para resolver. Que parte do problema é mais interessante da gente resolver? Antes de sair fazendo. Exatamente. Legal. Quando a gente sai fazendo, qual que é a grande cilada de querer pular para as ideias? E muitas vezes a gente perde muito dinheiro fazendo isso. É resolver não a causa do problema, mas a consequência. Não vai na raiz do problema. Entendi. E aí fica aquelas coisas, sabe, tapa buraco? Uhum. É um projeto que fica todo remendado. Sim. Então, por isso que eu digo, é questão cultural. A gente, para ser criativos, a gente sempre tem que ser questionadora, tem que ser curiosa, buscar. Existem outras formas de fazer isso? Foi o que o Uber fez. O Uber não inventou uma nova categoria de serviço. O Uber, se tu for ver, no fundo, ele faz a mesma coisa que o táxi. Ele leva uma pessoa do ponto A ao B. Quem são os concorrentes do taxista? É o Uber. Não é o Uber. Qualquer coisa que leve uma pessoa do ponto A ao ponto B é um concorrente. Opa! Entende que quando eu faço essa perspectiva, eu amplio o cenário, eu mudo o cenário completamente? Então, é isso que a gente tem que se questionar. É por isso que eu falo, como é que eu posso quebrar o meu negócio? É entender como é que alguém pode criar um produto melhor que o meu. Eu estou lá, eu vou criar um novo serviço de transporte. O que mais entra em transporte, além do táxi, além do Uber? Então, existem outras coisas aqui. E aí começaram a se ver as bicicletas de aluguel, as patinetes de aluguel. Entende? Legal. A gente vai ampliando as possibilidades. A criatividade, ela precisa antes alguém se questionar. O que dá para fazer diferente? Como a gente poderia fazer isso diferente? Legal. E Pam, pra gente concluir, que senão a gente vai ficar 3 horas aqui. Tu é geminiana também? Sim. Sério? 2 geminianas aqui, meu Deus. Eu falei que 1 hora era pouco. Meu Deus, 2 geminianas, 1 hora pra cada uma. Pra cada personalidade, né? Isso aí, no caso. Tem mais algum geminiano aqui dentro? O Matheus também é geminiano ou não? Então, vamos lá. Pra nós concluir, se a gente pudesse dar uma dica para uma pessoa que busca para uma mulher que deseja crescer na carreira dela, qual é a dica que tu daria para ela hoje? Primeiro passo. Quer se tornar uma pessoa competitiva, aumentar teu nível de interessância no mercado? Se conheça. Por mais que a criatividade seja semente na inovação, eu tenho uma frase que eu levo para a vida, que é a consciência é a mãe de todos os recursos. Se conheça. Conheça os teus pontos fortes, conheça com profundidade seu repertório criativo e faça as melhores conexões entre isso possível. Entenda que tu não tens um trabalho, tu não tens uma carreira fixa e tu não tem um negócio. Você é seu próprio modelo de negócio. Olhe-se para você como um modelo de negócio, porque com tecnologias avançando a todo momento, negócios vão e vêm. Uhum. Carreiras, trabalhos, cargos vão e vêm. E o que fica no final das contas? Exatamente. Né? Então, invista em você, invista no seu conhecimento. Descubra onde que é o teu maior talento, o teu maior ponto forte, porque é ali que a tua criatividade se manifesta. Ótimo. E cara, ponto fraco tu administra, tu não desenvolve. Quer perder dinheiro? Com meus pontos fracos vou desenvolver isso aqui. Botando dinheiro no lixo. Uhum. Pega aquilo que tu é melhor e te torna acima da média. Porque não parece, né? Se a gente parar para pensar, a concorrência é muito maior no nível mediano, né? Absurdo. Na excelência, na maestria, Pirâmide, né? o nível é muito... Exato. A concorrência é menor. Mas é que o recurso que tu despende pra estar lá em cima é muito maior também, né? E não são todos que estão dispostos a pagar esse preço, né? Tudo tem um preço nessa vida. Tudo. E tá tudo bem, se tu quiser ser de mediana, né? Tá tudo bem. Pam, qual que é teu Instagram?
O meu Instagram Pra gente deixar pro pessoal seguir. Pamela Machado. Tá, legal. Então, obrigada então por ter aceitado de novo, né, o meu convite de tu estar aqui. Acho que é importante falar sobre inovação. A gente tem um roteiro para seguir, mas às vezes a gente vai indo, né, acaba sendo curiosa e quero entender um pouco melhor sobre. Tranquilo, né? Estamos aqui para conversar, Legal. Trazer esse assunto para a mesa. Eu acredito que o podcast ele é um convite para uma conversa, né? Exato, isso aí. Tem no YouTube, tem um local para conversar, para comentar. E é que a gente está trazendo aqui uma proposta para trazer esse assunto para a mesa. Legal. Obrigada, tá? Imagina. Então, para as leoas aí que nos acompanharam, a gente agradece aí por vocês terem acompanhado o podcast ouvindo, assistindo. Lembrem-se de se inscrever no canal do YouTube e seguir a gente lá. Me seguir, né? Eu digo seguir a gente, mas é me seguir tanto no YouTube quanto no Spotify. No Spotify, na verdade, é seguir e no YouTube é se inscrever. E é importante também que tu possa avaliar, curtir, comentar, compartilhar. Lembrando também que é importante que tu me siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, vamos lá, LinkedIn, TikTok, @Daniela Grolli, eu vou deixar aqui embaixo. E muito obrigada, a gente se vê então no próximo episódio. Beijos e até mais.